Tudo bem? Hoje eu vim mostrar na verdade, um conteúdo diferente, assim, é bem pedido, mas é diferente. Tem bastante seguidoras do canal que estão me adicionando no Instagram e pedindo várias dicas e a maioria delas são manicures iniciantes. Algumas pessoas eu acho que por algum motivo, às vezes até para ter uma renda, né, a mais, optou por ter feito o curso, que na verdade curso de manicure, geralmente eu não sei quanto tempo que é que eu nunca fiz o curso. Como eu falei para vocês antes, eu fiz, né, pela internet um curso que você só estuda, que vale por 35 horas. E nesse curso você só faz o. É tudo gratuito. Você estuda a apostila, você marca a prova, faz a prova. Você pode fazer isso até 2 horas depois que você estudou a apostila, que você acessou a apostila. Você faz a prova e acho que a partir de sete pontos, nota 7, você já é aprovado. E aí você paga somente o certificado. É como se fosse um curso livre, né? Eu acho que é um curso livre. Então você pega esse certificado, eu acho que serve mais para quem é manicure e não tem nenhum certificado, como no meu caso. E aí você paga R$ 40, que chama Prime Cursos. E aí você pega o certificado e esse certificado serve como se você tivesse se formado, como se fosse um técnico. Mas ele não chega a ser um técnico porque ele não tem a carga horária, que eu acho que do técnico é a partir de 1.000 horas. Mas enfim, é, a- são várias dicas, assim, não são, sei lá, colocar 10 dicas, mas são muitas outras dicas, né, para quem tá começando, principalmente para quem é iniciante. Gente, por favor, tem algumas pessoas que não que são seguidoras, mas que todas as minhas seguidoras eu sigo de volta, eu tô sempre curtindo, às vezes, tipo, faz muito tempo que eu não vou no perfil dessa pessoa, eu vou lá, eu curto tudo, dou uma olhada, se eu gosto, eu comento, como tem várias outras meninas, vocês aqui do canal, que sabem que eu comento quando eu gosto muito. Quando tá perfeita, eu falo que realmente tá muito perfeita, a cutícula está perfeita, porque eu gosto mais da cutícula do que da própria esmaltação. Mas assim, uma coisa que eu vejo bastante tem muita gente que não liga pra cutícula funda, mas liga pra esmaltação. Esmaltação borrada, com os cantos muito tirados, é um pouco complicado, assim. Eu recebo muita cliente que sempre reclama que a esmaltação do branquinho ficou horrível. E às vezes algumas até falam que, tipo, se a pessoa. Beleza, a pessoa não saber pintar um branquinho, mas se não saber pintar um vermelho, é assim, não saber mesmo fazer unha. E realmente é isso, porque o vermelho ele é um pouco mais fácil. Depende do. Às vezes tem um vinho que também é vermelho, que ele mancha bastante, mas aí é uma questão de prática. Sim, é uma questão de prática, mas não vale. Se é uma questão de prática, por que você não se esforça para praticar de um jeito mais perfeito, sabe? Algumas manicures que começaram a fazer o curso, tem a Débora, ela falou pra mim assim, olha, as minhas clientes, eu fiz o curso de manicure, mas eu tenho muito medo de a cliente perceber que eu sou manicure iniciante. Sim, quando a cliente percebe que você é manicure iniciante, ela praticamente sobe nas suas costas, assim, o que ela puder fazer para te humilhar, assim, infelizmente é isso que acontece, porque eu já fui iniciante e é assim mesmo, ela sobe, assim, o que ela puder fazer para te humilhar, para te fazer ficar mais nervoso, ela vai fazer.
Involuntariamente ela vai fazer. Na verdade, é sempre voluntariamente. Ela vai fazer mesmo, ela vai começar a questionar a cutícula, ela vai começar a questionar a esmaltação, ela vai ficar olhando o tempo todo. Apesar que tem algumas clientes que olham assim o tempo todo até com admiração, mas ela vai ficar olhando para ver se tem canto. E como você é iniciante, vai ter um canto. Vai ter um canto que você passou o palito forte demais e esse canto saiu. Vai ter várias outras imperfeições. Então, sim, a pergunta que ela fez, realmente, o questionamento que ela tem é um questionamento assim muito forte para vocês que estão começando agora. Porque se a cliente realmente souber que você é iniciante, está ferrado. E essa preocupação é uma preocupação que vocês têm, que não tem como não ter. Assim como se eu, de repente, largar de ser manicure e for atender, sei lá, não sei, sei lá, esqueci o nome. Mas aqueles ramais oh, meu gato. Aqueles ramais de recepção, sabe? Eu não sei mexer naquilo, X alguma coisa, sabe? Não sei mexer naquilo. Se o meu chefe souber que eu não sei fazer isso, ele vai ficar me enchendo o saco até eu aprender. Sim, as clientes vão encher o saco, só que a diferença do seu chefe te encher o saco e te ensinar, e a diferença do cliente encher o saco, reclamar de você para alguém, reclamar de você para amiga, reclamar de você para outra cliente, é muito pior do que isso, porque de qualquer forma, você sendo recepcionista aqui é o seu salário fixo, você sendo você trabalhando por conta, trabalhando em algum outro lugar, você sabe, você vai perder. Não adianta, você vai perder. Essa cliente vai falar mal de você, porque assim, quando alguém te faz um bem, você fala, ai, depois eu falo pra você no Instagram, depois eu falo lá no Facebook da sua loja disso, do seu serviço, tá? Mas a hora que a pessoa pisa na bola contigo, você fala, filha da puta, peraí. Já vai aqui, ó, já começa a escrever, ó, filha da mãe, não conseguiu fazer a cutícula direito, esmaltação horrível, sabe? Deixou tudo borrado, fui pra casa com o dedo pingando sangue, fui pra casa, não consegui nem tomar banho, que é assim que elas fazem, né? Fui pra casa sem, não consegui tomar banho, lembrei de você a semana inteira, meu dedo ainda tá inflamado, são sempre as mesmas coisas que elas falam. No caso, até você falaria se você estivesse no lugar dessa pessoa, se você estivesse pagando, não é assim? Gente, eu indico para quem tá começando agora, não começar em casa e começar assim em um salão. Por que começar em... Ah, não, mas como assim? Você montou seu salão, deu muito certo. Eu já faço unha há um bom tempo e eu comecei como recepcionista em um salão por alguns meses, não deu certo e eu comecei a ser manicure. Quando eu comecei a ser manicure, eu levava 2 horas para fazer uma mão. 2 horas para fazer uma mão é muito tempo, não compensa. Sim, se você fizer 2 horas para fazer uma mão, você vai gastar mais ou menos a R$15, você vai gastar mais ou menos, sei lá, você vai fazer por dia, se você atender num salão e você ganhar isso. Se você ganhar menos, vai ser bem pior, mas você vai ganhar uns R$100 por aí. Então, às vezes até compensa o estresse que você vai passar com donos de salões, mas assim, você vai levar uma coisa pro resto da sua vida, que é prática em tudo. Até quando você faz uma faculdade, qualquer coisa, você precisa ter uma certa experiência. E por que não pegar um salão no seu bairro? Eu sei que é mais complicado pegar também um salão no seu bairro, porque o salão também vai te exigir uma experiência, mas dependendo do lugar, dá pra você começar como iniciante. E daí você vai vendo até mesmo se você gosta, porque tem muita gente que tá optando por falta de emprego, precisa ter uma renda a mais, acha que manicure ganha rios de dinheiro, que não é assim, tem um super esforço e ninguém fica rica assim.
tá? Ninguém fica rico, fica rica com nada, né? Assim, trabalhando. Hoje eu acredito que ninguém fica rico trabalhando assim, não. Foi-se a época. Mas se você pegar e entrar num salão desse do seu bairro, contar principalmente passagem, alimento, porque nenhum salão te dá VR, nenhum salão te dá vale transporte, nenhum. Dificilmente alguns salões dão vale transporte, mas aí a sua porcentagem é sempre muito mais abaixo, porque eles precisam tirar de alguma outra forma. Já é engraçado que eles querem 50% de uma coisa que eles nem trabalham. E eles ainda querem tirar o vale transporte. Mas você vai tendo prática, você vai contando com prática e quem sabe o ideal é sempre estar no seu bairro, porque quem sabe você tenha clientes do salão para levar para o seu salão. Manicure tem uma fama bem ruim, mas a maioria dessas manicures que tem essa fama ruim, elas são muito espertas. E eu acho super justo, sinceramente, que a fama da manicure é sair do salão e levar todos os clientes. Se ela for realmente boa, por que não levar os clientes dela? Eu acho que é super justo, porque quem trabalhou sério foi ela, sabe? Quem fez o trabalho direitinho foi ela, o salão não fez nada. O salão, no máximo, fez um cafezinho para ela, sabe? Algumas, dependendo do ambiente, tem cliente que para de fazer a unha com você por causa do estabelecimento. E quando você sai, você leva um ou duas gato pingado, o estabelecimento fala que você roubou todos os clientes. Então, sabe, toda vez que você escutar isso, que manicure tem fama ruim, você tem que entender que algum motivo aconteceu para essa manicure ter essa fama, sabe? Alguma coisa fez, alguma coisa aconteceu. Porque tem muitos casos disso de manicure que fica sem cliente por causa de dono de salão, porque o dono de salão é grosseiro. Se você vai insistir, vai começar do zero no seu estabelecimento, na sua casa, sendo manicure desde o começo, tudo bem. Uma dica que eu tenho pra você, uma dica que eu tenho pra todas as outras manicures que estão sendo iniciante por favor, menos de 10 alicates não dá. Menos de 10 alicates é complicado pra você, é complicado pro dono do salão, que se chegar uma fiscalização vai complicar. 10 alicates, 10 espátulas. Por favor, 10 alicates, 10 espátulas. Eu cutuco sempre o pé com alicate. Às vezes até a unha da mão que é encravada, eu cutuco com alicate. Mas se você cutuca com palito, por favor, compre um pacote de palito. Aqueles pacotes que vêm 200, 300 palitos. Eles custam 3, 4 reais no máximo. No máximo 4 reais. Compra aquilo, descartável, gente, pelo amor de Deus, tudo sempre descartável, para você não esquecer. 10 alicates. Por que o mínimo são 10 alicates? Porque a cliente precisa ter a segurança de que você não vai reutilizar esse alicate em outra pessoa. Eu já tive caso, assim, de uma coisa que foi muito complicada pra mim. Eu tinha uma cliente que tinha um pé muito encravado, eu fiz ela por uns 2 anos, assim. 2 anos, ela sempre foi muito magrinha e tal. E depois que ela começou a frequentar o salão, que a gente tomava café junto, a gente conversava, às vezes ela trazia bolo, sabe? Trazia a neta dela, a gente conversava muito, ela era viúva, era um pouco sozinha, tinha 2 filhas grandes, assim, muito mal criadas. E aí ela encontrava o refúgio dela, né, em mim e a minha mãe, né, entre eu e a minha mãe. Só que depois de um tempo ela sumiu. E alguns clientes também tinham sumido. Mas a gente sempre esterilizou todos os alicates, tudo certinho. Depois de 1, 2 meses, a gente ficou sabendo por uma outra amiga que ela tinha morrido. Que ela, quando era bem mais jovem, assim, ela devia ter uns 50 anos. Quando ela era bem mais jovem, o marido dela tinha morrido de HIV. E depois de um tempo,
Depois ela ficou, as filhas cresceram e deu no que deu, e ela tinha morrido. E antes disso, uma semana antes dela falecer, ela estava reclamando de muitas dores, que ela estava com hemorroida, alguma coisa do tipo, e que estava doendo e tal. Ela falou, nem cutuca muito porque tá doendo, eu tô sentindo muita dor, eu vou soltar aqui. A gente, como era muita intimidade, a gente dava risada e tal. Mas aconteceu. E se eu não tivesse sempre com os alicates esterilizados, tanto eu quanto a minha mãe? Sabe? E se depois que eu tivesse feito ela, como o pé dela era muito encravado, às vezes sangrava. E se depois de ter feito ela, eu tivesse feito uma outra cliente, ou até mesmo como eu sempre troquei serviço com a minha mãe, eu não faço o meu pé, eu faço o meu pé uma vez a cada 2 meses. Mas a minha mãe faz o pé a cada 15 dias. Quando dá 20 dias, ela liga pra mim falando assim, tem 3 meses que eu não faço o pé. Quando você vai fazer meu pé? Tá dando bicho, não sei o quê. Ela... E se eu tivesse feito o pé da minha mãe, tivesse machucado, que o pé da minha mãe também depois de um tempo ficou encravado por causa de algumas coisas que aconteceram, sabe? E se eu tivesse com uma pelinha aqui, essa pelinha já tivesse sangrado e eu tivesse pego o alicate dessa cliente, da Maria, e eu tivesse tirado esse cantinho, sendo que já estava sangrado e já tinha acabado de sangrar, e aí peguei o alicate que tava com o sangue dela. Sabe, são essas pequenas coisas. Hoje, assim, eu lembro dela, eu fico muito triste. A primeira semana foi, assim, muito triste. Mas, e até mesmo porque a gente sentiu falta dela por 2 meses. E antes disso, uma outra cliente falou pra mim que uma outra cliente falou pra ela que tava parando de ir no salão porque tava com medo, porque tinha visto essa cliente umas 2 vezes. E como essa cliente era antiga do salão, a gente não conhecia, mas o bairro inteiro conhecia e sabia da história dela. Na época, o pessoal falou que, na época, o marido dela como tinha morrido de HIV, todo mundo ficou sabendo, até mesmo porque ele ficou muito, muito magro e tal. Ela realmente era muito magra, mas tem pessoas que são muito, muito magras, né? Eu sou um pouco magra. Vamos fingir que a gente é magra, né? E é isso, então é importante, sabe? É super importante isso. São coisinhas mínimas, mas por um mínimo, sabe? Atender uma pessoa por um mínimo. Se tivesse acontecido isso, sabe? Se eu tivesse tido mais contato mais a fundo, porque eu não uso luva. Quando eu trabalhava num salão no Jardim, sim, eu usava luva, acostumei até pra voltar depois, mas eu acho que, assim, é uma coisa que você pode postergar. Pelo menos pra isso, sabe? Luva depende muito do lugar. Hoje dá pra você fazer. Hoje eu vejo umas designs de unha assim muito, 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 muito top, que elas não usam, sabe? Elas estão ali fazendo o nail design delas e sem luva. Então eu acho que não precisa pra tanto assim. Mas às vezes é um pouco de precaução. Se você não consegue fazer uma cutícula tão perfeita, tudo muito bem, vamos fazer um tal macete. Esse macete é fazer uma massagem na cliente. Uma reclamação que eu tenho muito, porque eu gosto de lixar pé. Eu lixo o pé, não lixo com aquele pé de couro, que eu acho aquilo horroroso, aquele secador feio. Eu lixo com unha, com espátula e lixa descartável. Dá pra usar em uma ou duas clientes, dependendo. Se você gastar em uma cliente só, não reutilize. Mas se for um pé bem fininho, ou se você colocou ali e a cliente mal lixou o pé, dá pra usar uma próxima cliente. Sendo que ela não pode ter aquelas rachaduras muito fundas e nem aquele olho de peixe, né? Que é aquele fungo e tal, que aquilo se prolifera. Até em você é meio complicado. Quando uma cliente quiser que você tire olho de peixe dela, você tem que falar que você não consegue tirar porque você tem medo, porque aquilo contamina e aquilo vai pra você. Aquilo é um vírus e aí será ela e você. E aquilo dizem que dói extremamente. Então, um pouquinho de cuidado, tá?
O alicate, as espátulas eu tô anotando tudo. E os palitos descartáveis. Gente, é um investimento muito pouco, assim, dependendo de como. Eu sei que é horrível fazer a unha com. Principalmente quem é iniciante com a palito descartável. Mas assim, se você quer adotar, porque geralmente toda manicure gosta de adotar um palito. Adote um palito, que geralmente a gente gosta daquele palito de madeira, de osso, sabe? Que é um palito mais forte, aquele de plástico grosso. São palitos muito bons. Mas assim, pra cutucar a cliente, por favor, gente, compra os palitos de laranjeira, que são aqueles palitos que você cutuca umas 5 vezes e quando você vê já tá com a ponta toda assim, toda torta. Então, se você quer ter um serviço limpinho, compra esse só para cutucar o pé da cliente e o outro só para você fazer a sua esmaltação, fazer os seus desenhos, fazer todas as coisas que você gosta na cliente, mas mostre que o seu palito que você gosta, que é aquele seu xodó, que toda manicure tem um palito xodó, não adianta. Mostra para cliente que aquele é só para aquilo, aquele é só para esmaltação. O outro que usou nela, que cutucou ela, que sangrou ela, ele tá sendo usado, ele jogado fora, descartado, tá? Uma outra coisa, para quem não tem, eu falei dos macetes que você tem que dar um mimo para cliente, já que você peca um pouco na esmaltação, sabe? Dá umas apertadas no pé da cliente, faz aquela massagem básica, não precisa spa dos pés, não precisa ser exatamente um spa dos pés, você pode só dar uma massagem no pé da cliente, tudo bonitinho, sabe? O spa dos pés, sabe? Se você começou a cliente agora, se você não consegue fazer ainda a cutícula perfeita porque a cliente tem aquela cutícula muito grossa, muito dura e tal, faz umas outras coisas na cliente que ela vai falar, putz, tô com vontade de fazer uma massagem, tô com vontade de fazer a unha com a Débora só por causa daquela massagem, ou só porque ela lixa um pé, que é uma beleza, que à noite, quando eu passo a mão no pé, tá lisinho, sabe? Essas coisas, enquanto você não se garante numa coisa, vai fazendo uma outra coisa, vai fazendo um mimo para cliente, passa bastante, lixa bastante o pé da cliente, e depois você passa um monte de hidratante no pé da cliente, investe num hidratante bacana. Eu gosto dos hidratantes da Granado, mas acho que tem o Hidramais, sabe? Que é um hidratante. Tem muita gente que não gosta dele por causa do cheiro, mas a consistência do Hidramais, ela é muito boa, ele é muito grosso. Então, é um hidratante que você lixa bastante o pé da cliente, você passa ele, a cliente vai com o pé meio que escorregando, ela fala, putz, que sensação de que parece que eu tomei banho, né? Que geralmente é quando você faz um pé bem feito, você fala, nossa, parece que eu tomei banho. Então, essas coisas, enquanto você tá fazendo uma cutícula, enquanto você faz da tia, faz da irmã, né? Quando você tem. Os parentes são tudo aproveitadores, tudo sanguessuga. Vai fazendo dessa galera enquanto você se aperfeiçoa. E aí, quando você. Geralmente a família tem tudo pé ferrado, né? Então você vai cutucando o pé das primas, as primas vão ficando com o pé tudo inflamado, aí você vai tratando, aí você já sabe que não pode cutucar muito daquele jeito, que não pode deixar a pele lá dentro. Então você vai pegando os macetes, sabe? Enquanto isso, para sua cliente que tá te pagando, você vai fazendo essas outras coisas. Não que você vai, tipo, eu vou sacanear na cutícula da cliente e vou dar aquela lixada boa e passar aquele esfoliante. Não é isso, gente. Não é isso, porque daqui 2, 3 dias aquela cutícula vai subir, a hora que ela tomar o banho, aquele hidratante, aquele esfoliante vai sair do pé dela e ela vai ver tudo aquilo. Tente fazer o máximo que você conseguir no seu tempo, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas não gosta de fazer. O primeiro salão que eu trabalhei foi isso. Quando alguém falava e tal de alguma coisa de demorado, aí as manicures mais antigas sempre faziam piadinha comigo, porque geralmente eu levava 2 horas para fazer uma mão. Só que assim, quando eu entrei, eu levava 2 horas para fazer uma mão. E eu tinha, 3 clientes por dia. Quando eu comecei a fazer no horário que era o horário estipulado pelo salão, que era 45 minutos,
eu trabalhava de segunda a sábado, porque a minha folga era de segunda, e eu passei muito tempo sem folgar de segunda porque eu já não tinha mais horários, sabe? E aquela manicure que fazia a unha, uma mão, 2 horas, começou a fazer em 45 minutos e começou a trabalhar todos os dias da semana porque não tinha horário, sabe? Eu já cheguei a ganhar staff de melhor manicure de Campinas, para vocês terem noção. Então, assim, acreditem em vocês, façam um bom serviço, por favor, também. O importante é isso, de fazer um bom serviço, de se aperfeiçoar, sabe? E sempre ser companheira da cliente, independente de qualquer coisa. Não critique a cliente, sempre seja a psicóloga da cliente, porque toda cliente sempre tá ali porque muitas das vezes ela não tem dinheiro para pagar aquela unha, mas ela tá ali porque, poxa, eu quero conversar com a Nath, sabe? Ela ficou sabendo que semana passada meu marido, sei lá, tava puto da vida e me falou um monte, sabe? Eu vou contar o que aconteceu hoje, sabe? Às vezes a cliente tá naquela esperança de ter você ali pra ouvi-la. Então, se aprimore nessas coisas, sabe? Não seja daquele tipo que a cliente fala, eu tenho um iPhone X, e aí você fala assim, mas eu tenho um X Plus. A cliente não quer ouvir isso. Infelizmente, tem algumas clientes que acham que você é minoria, sabe? Que você é inferior a ela. Então, se a cliente fala que tem um X, não fale que você tem um X Plus. Fala, nossa, que legal, como que ele funciona, sabe? Você tá careca de saber, mas como que ele funciona e tal, nossa, que legal, que bonito, eu vi o comercial dele. Sempre essas coisas do tipo amizade, não umas coisas do tipo, se você é boa, eu sou melhor que você. Nunca faça isso nunca faça isso com a cliente, que a cliente vai te olhar com um olhar de reprovação. E quando você é meio que submissa a cliente te olha com um olhar não de admiração, porque você não admira quem é submissa a você, mas de um jeito assim, do tipo, nossa, meu, que legal, né? A Nath tá aqui, tá lutando e tal. Vou ajudar ela. Mesmo que ela seja ruim, eu vou ajudar ela. Mesmo que ela seja demorada demais, eu vou ajudar ela. Então você vai criando um ciclo. E às vezes a cliente não te deixa por causa disso, porque você, além de tudo, é amiga dela. Então, são essas coisas, né? Eu falei do esmalte, na verdade eu falei do alicate, da espátula. Gente, se vocês puderem usar espátula afiada, vai ser assim muito bom, porque a espátula afiada ela ajuda bastante, mas você precisa também ter bastante prática, como eu falei, vai testando no povo aí. Mas se você não consegue afiar um afiador de espátula, você mesmo consegue. É só você esfregar ela no chão, enquadrado sempre, e depois nas laterais. Que daí você consegue meio que tentar, meio que afiar ela um pouco. Isso é bom para quem é iniciante, porque você afia, mas não afia. Então, afia, mas não machuca o cliente. Porque também uma espátula muito afiada, para quem não tem prática, é meio complicado, assim, das erros assim, e aí você meio que, sabe, machuca muito forte a cliente, aí complica tudo. Uma outra coisa, depois que você consegue se aperfeiçoar, porque nada é muito fácil, ou você é boa numa cuticulagem, ou você é boa numa esmaltação, quando você é iniciante, depois você se aperfeiçoa em todas as... Em tudo, aí depois você passa pro desenho, depois você passa pro francesinha, que também é um outro problema. Daí também não sabe pintar vermelho porque deixa manchado, principalmente quando é vinho, né, que os vinhos são complicados também, eles não são aquela belezura, né, aquele negócio que você vê no Instagram, tudo bonitinho, aquele vinho todo perfeito. Para aquilo você precisa ter um pouco mais de mão leve, o segredo é mão leve. Para qualquer esmalte, você tem que ter mão leve e você tem que sempre pintar com pouco esmalte. Não coloca aquelas pelotas de esmalte, sabe? Que daqui 3 dias começa a sair aquelas lascas enormes ou a cliente consegue tirar igual uma película. Não faça isso, porque você fica visto como um manicure que pinta muito grosso, que não dura. Porque tem gente que gosta de... nem precisa, tem gente que nem gosta de tirar a cutícula.
Se você empurrar a cutícula dela e só passar onde o padre passa, que é no meio, a cliente já está satisfeita. Mas a hora que você vai esmaltar, se você deixar esmalte nos cantos, ou você tirar os cantos, ou você pintar muito grosso, a cliente vai te odiar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então, muita atenção na esmaltação, gente. Sempre limpar bem o pincel para poder passar na unha da cliente. Porque se você empelotar o esmalte, dependendo, como sempre, no vinho. O vinho e o branco, gente, são um dos piores esmaltes, assim, para quem tá iniciante. Para quem é iniciante. Principalmente um vermelho queimado que chama o rubi, que é da Colorama. Se você conseguir pintar ele muito bem, você vai ver imperfeição. Se você conseguir pintar ele grosso, você vai ver mais imperfeição ainda. Por quê? Porque o rubi, além de manchar perto da cutícula, se você pintar e colocar todos os dedos assim, você vai ver que nesse dedo ele é mais escuro, nesse dedo ele é mais claro. Então, você tem que prestar bastante atenção na quantidade de esmalte que vai no pincel para todas as unhas. Geralmente, quando é pé, para fazer o esmalte branquinho, você tem que sempre colocar a mesma quantidade de pincel. Ah, como que é que eu faço? Abre o esmalte, passa de um lado para o outro, tira o pincel, pinta a unha. Não faça isso. Faça isso. Pinta a unha. Ou, se você for daquela manicure que faz isso, porque eu também faço um pouco isso, você passa devagar. Assim que se pinta, pinta bem, bem rápido e assim, devagar, sempre espalhando o esmalte bem. Mas se você pega aquela película grossa, você tira o esmalte aqui e você passa assim na unha da cliente, vai empelotar primeiro na cutícula. Primeira empelotada já é na cutícula. Aí você vai tirar aquele empelotado, você vai cavar aquele esmalte. Quando você cava aquele esmalte, na segunda camada você vai ver que ele ficou mais claro aqui e o resto ele ficou exatamente da cor que tá no vidro. Então, você literalmente cagou o esmalte. Porque daí você não tem muito o que fazer. Só se você colocar uma gota, se você for muito Marvel, assim, pra colocar uma gota aqui, exatamente aqui, depois passar o extrabrilho. Passar o extrabrilho também é outro problema, que se você pinta perfeitinho, na hora de passar o extrabrilho, você pode cagar a unha da cliente. A minha mãe sempre indica limpar primeiro, esperar o esmalte secar um pouquinho para poder passar o extrabrilho. Eu não, eu gosto de vou pintando todas as unhas, dou uma esperadinha, pego, vou tirando só o excesso da unha da cliente e vou passando. Ou então, dependendo do esmalte, porque tem um esmalte que você vai sentir um pouco mais de afinidade. Tem esmalte que você acha que dura, que seca rápido, e tem esmalte que seca muito devagar. Eu acho que o Vult seca, ele é muito bom, mas ele seca devagar. O Dylos é a mesma coisa, todos eles que tem aquele vidrinho fininho. Mas tem uma marca que eu gosto, que chama Morgan Taylor, que é uma marca importada, mas que, dura muito, assim, eu gosto muito. Depois eu vou falar sobre um sorteio que eu vou fazer no final do vídeo. Eu vou fazer um sorteio, que é um esmalte que custa, não sei se no Mercado Livre eu ainda encontrei, que na verdade eu comprei onde eu trabalhava, R$ 80. Não sei quanto que ainda tá no Mercado Livre, que foi mais ou menos essa faixa. Eu vou sortear mais alguns nacionais, e mais o meu tão amado Big, porque eu amo tudo da marca Big. Essa é uma das preocupações da esmaltação, né? Tem que ser perfeita e tem que ser fina, por favor, gente. Tem que ser bem fininha, que é pra cliente falar, nossa, ela consegue passar bem fininho e tal, acho que vai durar mais. São coisinhas mínimas que vão, né? E o terceiro passo, já que você, se a ideia é você trabalhar num salão para pelo menos tentar ter prática e tal, a luz tá bem forte aqui, que já começou a bater sol na minha janela, que é onde eu consigo gravar, que é assim, um lugar mais claro, porque o apartamento é um pouco mais fechado, mais escuro. Mas voltando ao assunto, a cutícula, o esmalte, esmaltação, que são algo fundamentais, assim, os mimos, no caso, que eu falei pra vocês dos macetes, isso não deixa de ser um mimo.
Os clientes sentem muito falta. Antes tinha aquele negócio da bacia, só que daí acabou a bacia, né? Eu ainda uso a bacia, mas eu uso aquela touca descartável para bacia, mas aquilo dá um trabalho que não tem fim. Então, assim, eu uso para algumas pessoas, ou eu cobro adicional, que daí eu faço o spa dos pés. O spa dos pés nada mais é que passar o esfoliante no pé da cliente, esfregar bem, tem que ser um hidratante bem forte, não aquele hidratante, não, um esfoliante bem forte, não aquele esfoliante que é hidratante, sabe? Que ele é bem, tem que ser. Eu uso da Granado porque ele é bem, ele é tão grosso que, assim, algumas clientes reclamam que ele fica bem, que ele machuca um pouco em cima do pé, sabe? Naquela parte mais fininha, essa parte assim do pé. Mas aí eu faço, nada mais é que isso, fazer a esfoliação, deixar o pé de molho, depois de um tempo você tira o pé, você passa bastante hidratante, faz uma massagem, enrola o pé num papel filme e aí você vai fazer a cuticulagem. Nada mais é que isso. Depois que você faz a cuticulagem, você vem com a toalha, tira o excesso Mas isso eu cobro R$ 5 a mais. Dá um pouco mais de trabalho, sabe? Então, a gente vai equilibrando. Dá pra fazer isso em todo mundo, sabe? Depende muito do cliente. Não... Então, assim, não tem muito segredo também para spa dos pés, não sei porque que muita gente faz muito mistério para falar que vai fazer um spa dos pés. Spa dos pés nada mais é que uma esfoliação e uma hidratação profunda, enquanto você tira a cutícula.